Painel, com Paulo César Magela. Muito bem-vindo de volta, PC. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo? Bom Tudo dia ótimo. para você, bom dia para Cris Rubner, para o Éder Renzo, para o Hugo Brudiolo. Bom dia, ouvintes. Descansou bastante, não? Descansei, né? Descansei um pouquinho. Como dizia o saudoso Zé de Barros, do trabalho, né? Dignifica, enobrece e cansa. Então, de vez em quando, a gente precisa dar uma descansada. Com certeza. Principalmente na cabeça, né, Marcelo? Porque físico, você chega em casa, dá uma deitada. É fácil. Mas, mentalmente, você precisa dar uma desligada, Tem né? mesmo, cara. E tem que desligar mesmo. Cara. Exatamente. O que nós temos? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo cenário internacional, embora seja um assunto assim, totalmente distante da gente e é uma questão mais de segurança pública do que de política, mas por conta de uma ação do próprio governo do Equador. O presidente Daniel Noboa, ele ontem decretou conflito armado interno, uma decisão, porque aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro do ano passado, discutiu-se muito o GLO, aquela decisão de colocar o exército na rua para evitar aquelas coisas que não foi acatado e não foi seguido. Mas lá ele não teve jeito, porque depois da fuga de José Adolfo Macias Villamar, conhecido como Fito, lá em Guayaquil, que é considerado o principal bandido lá do Equador, a situação saiu de controle e ontem, para surpresa de todos, homens armados invadiram o estúdio de TV ao vivo. Estúdio de TV, cara, assustador. Quer dizer, fizeram todos eles de reféns. Então a situação está fora de controle. Então o presidente Daniel Noboa decretou o estado de conflito armado interno, ou seja, o Exército tem prerrogativas para entrar em casa, suspendeu todas as garantias constitucionais para poder ver se equilibra a situação. Ainda no cenário internacional, porque também é uma notícia que chama atenção, com a saída de Elisabeth Borne, o presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Educação, Gabriel Attal, para o cargo de primeiro-ministro. É um premier. Sabe quantos anos ele tem? Quantos? 34 anos. É mesmo? Ou seja, o premier, o primeiro-ministro da França, o homem que vai gerenciar toda a política da França, tem apenas 34 anos. Será que ele tem experiência suficiente para isso? Ele é o queridinho da população francesa. É? Todos eles gostam muito dele, ele tem sinal. bom prestígio. E outro detalhe que chama a atenção também, não devia, mas chama a atenção, ele é assumidamente gay. É? Assumidamente gay, e isso, ainda bem que os franceses não entram nessa vibe, não tem absolutamente nada a isso, ver. Eles estão avaliando a competência Exatamente. Como aqui nós temos no Brasil, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também é assumidamente gay. E isso não tem nenhuma influência nas demais ações dele. Ou seja, a gente tem que parar com essas coisas de ficar olhando ao gênero, a raça ou a cor. Você tem que avaliar se ele assume com competência e se tem competência e ética e também caráter para trabalhar. Isso é que é importante. Isso é que é fundamental. Isso aí. Agora vamos falar de política diretamente. A ex-prefeita de São Paulo, ex-ministra, ex-senadora Marta Suplicy, ela aceitou o convite e será candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos do PSOL. O que chama atenção é porque até a semana passada, Marta era secretária de Relações Internacionais do prefeito Ricardo Nunes, da Prefeitura de São Paulo, que é dirigida pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. E aí, o presidente Lula chamou Marta lá e pediu, você tem que voltar para o partido, você é um quadro qualificado, e lembrar que ela foi prefeita de São Paulo pelo PT. E aí ela aceitou o convite, vai ser candidata a vice. Nunes não se sentiu traído, ou se sentiu traído, não tem como usar esse discurso, que a Marta também antecipou um discurso. Já que o Nunes quer ter o apoio de Bolsonaro, aí para mim isso não justifica. Dançou. Não dá, então não é comigo. A razão não foi essa, mas ele ganhou um motivo, né? Um discurso para poder falar que está saindo. Então, exatamente, a associação começa a se desenvolver. Falando no presidente Lula, ele avisou aos ministros do Supremo que o ex-ministro Ricardo Lewandowski vai ser o novo ministro da Justiça na vaga de Fábio Júnior. Flávio Dino. Então, o ministro Ricardo Lewandowski deve assumir ainda este mês, porque a pasta está sobre a direção interina. Então, ele vai nomear o ministro. E já perguntaram ao Lewandowski o que ele acha da separação da segurança pública da justiça. Ele é contra. Então ele falou, não, o ministério tem que ser o Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
Então, parece que se ele acertou com o presidente Lula, então ele vai ser nomeado nas próximas horas ministro da Justiça. Não tem que passar por sabatina, porque é um cargo demissível ad nutum. Exatamente. Frase bonita em latim, né? É. Ou seja, demissível ad nutum, que você não precisa dar satisfação a ninguém para demitir a pessoa. Né? Quem decide os sou cargos, eu e acabou. exatamente, são os cargos de confiança. É isso aí. Ele assumiu, vai assumir então, mas a indicação já foi avisada ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E ainda como nota, o painel que foi produzido nas minhas férias pelo Hugo Neto e pelo Wendel Guiducci destaca a Câmara adiou as 2 audiências públicas que estavam programadas para este mês. A primeira delas, queria tratar daquela questão de fiação, era para acontecer em dezembro. Passou para janeiro e agora vai para fevereiro. É que trata daquele excesso de fios que estão nos postos da cidade. Exatamente. E a outra audiência também, que seria agora, no dia 9, ou se seria ontem, é a que trata da regularização fundiária urbana, chamado REURB, que para legalizar imóveis que fiquem em lotes informais e para que os moradores possam realizar movimentações financeiras de forma mais segura. Você tem a posse, mas não tem a propriedade bem consolidada. Então, nesse caso agora, essa audiência também vai passar para o mês que vem. É bom lembrar que a Câmara está em suas atividades. Desde o dia 2, os vereadores estão em reuniões ordinárias, porque o período foi antecipado. Por quê? Porque agora, no dia 15, começa o recesso e eles voltam, então, só no dia 15 de fevereiro. Ou seja, tem um gap aí de um mês para também descansar, porque vereador também é filho de Deus, né? Lógico. Mas não, vereador também, porque a gente tem que fazer justiça numa questão. A Câmara não trabalha apenas no período de reuniões ordinárias. Os vereadores trabalham todos os dias no gabinete, recebendo pessoas, defendendo demandas. Então, nesse período agora sim, de 15 de fevereiro, de janeiro até 15 de fevereiro, estarão em recesso. Mas muitos deles nem viajam e continuam atendendo em seus gabinetes. Aqui mesmo atendendo. O presidente Lula deve lançar no final de janeiro agora, ou começo de fevereiro, o Voa Brasil. Programa do governo federal que prevê passagens aéreas no preço de R$200 até. Exatamente. Isso então está confirmado o que o Celso falou. A tribuna também deu essa matéria a respeito dessa questão do... Deve sair ainda esse mês aí.